Olá, bom dia a todos. Nesta 25ª edição das Oficinas Singulares, convidámos a Susana Coelho para conversar. A Susana nasceu em Lisboa, cresceu em Almada e o Seixal, entre Almada e o Seixal, estudou em Tomar e trabalha em Évora. É conservadora, restauradora de estruturas arqueológicas e sistemas construtivos tradicionais. Eu vou passar-vos aqui a Susana, a fotografia da Susana. Ora bem, a Susana tem uma enorme paixão pela cal, não só enquanto material de construção e de revestimento decorativo, pintura mural, mas também pelo património imaterial que lhe é subjacente, pelo que desenvolveu alguns projetos de investigação e experimentação e divulgação com estudantes, sobretudo de arquitetura, engenharia civil, turismo e sociologia. Juntou-se aos Évora Sketchers em 2014 e a sua motivação para desenhar aumentou, bem como o universo desenhável. Eu quero passar-vos aqui a Susana. Olá, bom dia, Susana. Obrigada por estares aqui à conversa. Dizes: sempre gostei de desenhar, independentemente do resultado, e por isso nunca desisti. Susana, fala-nos da tua paixão pelo desenho e pelos cadernos e por esta tua vontade de continuar. Olá, Alexandra. Olá, bom dia a todos. Antes de mais, deixa-me só agradecer-te o convite, que fiquei muito contente, e também esta iniciativa que, mesmo quando não podemos ouvir em direto, depois fica disponível e é muito interessante ouvir outros sketchers, o que é que eles fazem, como é que eles fazem, e é muito salutar. Ora, a minha paixão pelo desenho, pois é um bocadinho assim. Eu sempre gostei de desenhar de facto, mas os resultados não eram famosos. Mas como eu gostava de desenhar, gostava do ato de desenhar, de riscar um papel com lápis de cor, ou com canetas de feltro, ou com esferográficas, ou com lápis, dava-me uma certa tranquilidade, transportava-me para um mundo qualquer que me agradava. E, portanto, fui persistindo sempre. Mas não aprendi sozinha. Não consegui aprender sozinha. Apesar da prática, há determinadas técnicas, há determinados pormenores que nós precisamos da ajuda dos outros. E, portanto, a partir de 2014, quando me juntei aos Évora Sketchers, foi quando comecei a desenvolver mais as minhas capacidades de representação gráfica. Embora a minha relação com os cadernos não surja só aí, porque eu, no meu trabalho, eu sou conservadora restauradora, como disseste, no meu trabalho há uma ferramenta que é fundamental, que é a máquina fotográfica, em que nós temos de fotografar todas as fases das intervenções que fazemos, mas eu, para além disso, uso também o desenho, porque me ajuda a perceber melhor o objeto em que estou a intervir. Não é obrigatório que nós o usemos, e há colegas meus que provavelmente não o fazem, mas eu preciso de usar o desenho para perceber melhor, principalmente numa fase em que estou a estudar o objeto para depois poder definir a intervenção. Eu preciso de fazer esses desenhos, esses rabiscos, e acabei por criar sempre o hábito de, nas minhas sebentas de trabalho, o registro é muito mais gráfico do que escrito, embora depois esteja acompanhado, os desenhos são acompanhados com legendas. A par disto, nas viagens, quando comecei a viajar mais, as fotografias não eram suficientes. A fotografia não era suficiente para mim. Havia sempre, parecia que quando chegava e olhava para as fotografias, parecia que aqueles lugares eram sempre muito mais bonitos, eram sempre muito mais interessantes,
e portanto frustrava-me um bocadinho a fotografia e eu acabei porque também gosto de desenhar, acabei por começar a desenhar com cadernos, porque era muito mais prático também do que folhas soltas. E portanto comecei também a levar cadernos para as minhas viagens e é assim que começa. Um dia publiquei um desenho no Facebook e houve uma sketcher aqui de Évora, a Estela Camarão, que me desafiou para participar num encontro dos Évora Sketchers e eu fiquei, espera aí, eu nem sabia que havia Urban Sketchers em Évora. E foi assim que me juntei aos Évora Sketchers e pronto. A Cristina Oliva dá-nos aqui os bons dias. Vocês Olá, Cristina. Que estão a assistir, desculpem-me se de vez em quando não interajo com quem está a assistir, porque depois não consigo tomar conta de todas as coisas aqui ao mesmo tempo. Tu disseste uma coisa que eu acho muito interessante, que é quando tu dizes que o universo desenhável aumentou com a tua entrada para os Urban Sketchers, não é? De que forma é que ele aumentou? Adquiriste melhores ferramentas, não é? No sentido em que te apetrechaste, como acabaste de dizer, no sentido em que foste tendo também mais ajudas, mas para além disso, em que é que esse universo desenhável... Quando nós gostamos muito de desenhar, podemos às vezes ser traídos por uma coisa que é: e agora o que é que eu desenho? E com os Évora Sketchers, ou com os Urban Sketchers, aquilo que o universo aumenta. Porquê? Desenha o que vês. A partir do momento em que olhas para um sítio qualquer e há ali coisas, desenha o que vês. E eu de facto não sou capaz de desenhar sem ser... Agora já vou conseguindo, mas é muito difícil para mim, sempre foi muito difícil para mim desenhar o que não vejo. Havia um pintor qualquer, penso, eu não sei se era o Géricault, se era o Delacroix, que dizia: eu não consigo desenhar um trapo se não o estiver a ver. E eu sou um bocadinho assim, eu não consigo desenhar uma caixa se não a estiver a ver, a menos que já a tenha desenhado antes. E portanto, a partir do momento em que tudo é desenhável, tudo para onde nós olhamos, tudo se pode desenhar, é nesse sentido que o universo desenhável aumenta, não é? Porque aquilo que até àquela altura se calhar nunca me tinha despertado interesse, não é? Por exemplo, desenhar a minha sala de estar, nunca me tinha despertado interesse desenhar a minha sala de estar. A partir daquela altura começo a desenhar a sala de estar e até várias vezes, e quando não sei o que desenhar, desenho o mesmo espaço. Mas diz-me uma coisa, Susana, mas a vantagem destas coisas é que o segundo desenho que tu fazes já não fazes igual ao primeiro, não é? Exatamente. Não é? Exatamente. Não, porque a luz é diferente, porque a disposição é diferente, porque o tempo que nós temos naquele dia é outro, porque já o desenhámos antes e, portanto, há linhas que nós até achamos que já temos de cor, e às vezes isso também nos atraiçoa, não é? Porque eu não estava sentada exatamente naquele sítio do sofá, mas estava um bocadinho mais ao lado e, portanto, já estou a ver um bocadinho ao lado, ou porque o meu olhar também já está treinado, já está um bocadinho mais treinado e, portanto, todas estas coisas nos influenciam. Olha, Susana, nós vamos passar aqui para os teus desenhos, para a seleção que tu nos quiseste mostrar. Há aqui um desenho na pastelaria Versalhes, não é? Tens alguma história associada a esta página? Queres falar dela? É uma dupla página? Sim, eu escolhi, os desenhos que eu escolhi são essencialmente porque têm uma história associada a eles, que não é propriamente a história que é contada no desenho em si, mas sim a história que está por trás do que aconteceu naquele dia, ou naquele momento.
E esta pastelaria, eu vou lá sempre que posso. É um lugar da minha infância, eu ia muitas vezes com a minha mãe. E eu adoro esta pastelaria. Na verdade, não sei se para aqueles que conhecem, sabem que tem sempre muita gente, os funcionários estão sempre muito atarefados, estão sempre coisas a acontecer, muita coisa a acontecer. E neste dia eu sentei-me numa mesa e tomei um café e fiz este desenho. Ele não é espetacular, mas quando o empregado voltou à mesa para eu lhe pedir a conta, ele viu o desenho e ficou, uau, posso dar-me licença que veja? Sim, com certeza. Viu, pediu para mostrar ao gerente, ao chefe dele. Posso mostrar ao meu chefe? Foi mostrar o desenho ao chefe e ali em poucos minutos os funcionários todos, os empregados todos que costumam estar a servir, quer atrás do balcão, quer às mesas, estavam todos ao redor do chefe a ver o desenho. E eu achei aquilo extraordinário, assim, que coisa tão engraçada como de facto nós podemos tocar os outros com coisas que, pronto, como digo, eu não acho este desenho extraordinário, não é? Até foi um bocadinho do início Susana, mas eu acho que a vantagem destes desenhos que são feitos no âmbito daquilo que fazem os Urban Sketchers é que eles contam estas histórias, não é? E é a história que ele transporta, mais do que o facto do desenho ser fantástico no sentido comum da expressão, naturalmente, porque isto é tudo muito discutível também, mas eu acho que ele, nesse aspecto, ele é um belíssimo desenho, ao contrário daquilo que estás a dizer, não é? Portanto, ele conta-te essa história e até o colocas lá, não é? O empregado de mesa e a pessoa que te serviu e que foi e que provocou toda essa azáfama. Sim. Não começaste por ter vergonha de desenhar com pessoas a olhar para ti? Sim. Aliás, eu desenhava durante as viagens, eu desenhava sempre assim eram desenhos sempre entrecortados por alguém que vinha espreitar e eu encolhia-me, porque se nós pensarmos que se eu estiver numa mesa de café a escrever um poema, ninguém vem ler o meu poema por cima do meu ombro, mas se eu estiver a desenhar, é muito fácil as pessoas virem espreitar e, em algumas culturas, pegar no caderno, mesmo sem me perguntar se podem, pegar no caderno e folheá-lo. E isso é muito engraçado, este poder que o desenho tem. Há aqui uma segunda página em que lá está, são estas coisas que tu vais introduzindo aos teus desenhos e que vais desenhando aqui e acolá. Gostava que falasses do desenho e que referenciasses, neste caso também, os materiais que utilizas normalmente e se tens de facto alguma preferência e porquê, não é? Bom, eu habituei-me e, embora eu use um bocadinho materiais diversos, principalmente em casa ou às vezes quando vou sozinha faço umas experiências com outros materiais, mas o que eu uso são sempre, eu tenho 3 canetas da Paro, nas quais uso tinta da Índia e até agora tive a sorte de nenhuma delas entupir, se calhar porque eu as lavo muitas vezes ou se calhar porque eu uso um bocadinho de água misturada na tinta da Índia para não ser tão espessa. Mas uso uma Sailor que tem aquele bico retorcido, uma Lamy que já usei mais, e uma outra que eu não sei o nome. É uma Carbon Ink. Não, é uma imitação, talvez. Ok. Eu sei que a comprei num site qualquer, mas não consigo, ela não tem nome nenhum, não tem marca nenhuma e eu não sei. Mas esta é a minha preferida. Sim, eu tenho. Essas canetas são muito boas. Eu mandei vir da China e é de facto a minha preferida e ela funciona muito bem. Depois comecei por usar pincéis de reservatório,
mas uso atualmente mais os pincéis, os pincéis normais. Sim. Tenho e uso um reservatório com água e a tinta que eu uso é esta da Newton. Não sei se consegues ver assim. Está aqui. Sim. É esta da Newton. E os cadernos que eu uso, embora use outros também, mas ultimamente tenho usado os cadernos da Firmo, tanto este formato como o outro, que eu tenho aqui também, este formato. Gosto muito porque são cadernos que são muito práticos, são muito acessíveis, o papel agrada-me, eu não tenho muitos problemas em desenhar em qualquer papel. Aliás, se a Cristina Oliva está a ouvir, ela própria diz, tu pintas em qualquer papel, fazes... e de facto é verdade, eu não tenho problemas em usar qualquer papel, não sou, mas gosto muito destes cadernos. Acho que são práticos e o papel é bom. Este desenho, e uso as aguarelas da Newton, uma caixinha daquelas pequeninas, que já está toda transformada também, porque está um bocadinho suja, porque eu já hoje fiz o meu desenho. Vou alterando algumas cores que eu uso mais numa altura, depois deixo de usar aquela cor, passo a usar outra, e portanto vou ajustando em função da evolução que vou fazendo. Neste caso, este desenho também tem uma história que é divertida. Eu gosto de contar histórias, e as minhas histórias eu escolho-as muitas vezes quando elas são mais divertidas do que propriamente com uma moral, ou, enfim. E este desenho tem uma história muito engraçada. Este desenho é um desenho de um dim sum, ou dim sum. Isto foi feito numa viagem que eu fiz à China com uma amiga. Essa minha amiga tem uma restrição alimentar, mas eu pedi ela pediu outra coisa que podia comer, e eu pedi esta refeição, que é um misto de vários pratos diferentes, muito mais para petiscar com mais amigos, né, do que propriamente para se comer sozinho. Isto era uma quantidade inacreditável de comida só para mim. Mas era também uma forma de experimentar coisas diferentes. E eu pedi este menu. E à medida que vão trazendo os pratinhos, eu achei, isto é muito giro. Enquanto elas vão trazendo, eu vou desenhar já a comida, porque a primeira coisa que trouxeram, não me lembro o que foi, mas eu achei logo, que engraçado isto, vou já desenhar isto. Saquei do caderno e comecei a desenhar. E cada vez que traziam qualquer coisa para a mesa, rearranjavam a mesa. Ou seja, tiravam as coisas dos sítios, e eu, que estava a desenhar de uma determinada maneira, aquilo ficava logo diferente. E às tantas já tinham trazido a comida toda, e as duas empregadas que andavam a servir ali naquelas mesas, ficaram um bocadinho a uns metros da minha mesa, as duas a olhar, e eu continuava a desenhar, e elas de volta e meia voltavam à mesa e voltavam a rearranjar tudo, mesmo sem trazer nada de novo. Eu pensava assim, estão a brincar. Até que a minha amiga me diz, olha, eu acho que elas estão ansiosas porque tu não começaste já a comer. Já tens a comida toda aqui e ainda não começaste a comer. E aí eu percebi assim, pois realmente, quer dizer, é quase, deve estar intrigados o que é que está a acontecer, o que é que se passa de errado então, na mesa, não é? Sim, e então fechei o caderno. Na altura só tinha as linhas, não tinha a cor, só tinha as linhas. Fechei o caderno e comecei a comer, e elas respiraram fundo e foram fazer outras coisas. No dia seguinte eu decidi, porque eu depois fiz uma fotografia à mesa, e no dia seguinte decidi que este desenho tinha que ter cor, e estava num outro restaurante a pintá-lo, ou pelo menos a dar-lhe uma corzinha, e comecei, e a minha amiga
volto a dizer, olha, há aqui duas raparigas que já passaram 6 vezes por nós, 3 para um lado, 3 para o outro, e elas estão intrigadíssimas com o que tu estás a fazer. E eu levantei a cabeça e nesse momento elas meteram conversa comigo. Elas eram chinesas, mas falavam inglês, e então, desculpa, eu estava a ver que estavas a pintar só com 12 cores. Eu comprei uma caixa de aguarelas de 50 e não sei quantas aguarelas, 58 ou uma coisa assim, e não consigo fazer isso que tu estás a fazer. E eu, não, mas se calhar é por isso mesmo. E então tivemos um pouco a conversar sobre os desenhos, sobre as técnicas, sobre como é que eu fazia. E eu depois pedi a uma delas pedi a essa moça que queria começar a desenhar, pedi-lhe que me escrevesse os pratos, se ela conseguia identificar o que estava na mesa. E ela identificou tudo. Esta escrita foi feita por ela. Não foi por ela, foi pela amiga, porque ela disse-me assim, que eu tenho uma péssima caligrafia. E eu disse-lhe, bem, eu não vou saber distinguir. Mas enquanto conversávamos, eu e ela, sobre a técnica, a amiga dela foi escrevendo aqui, em chinês, enfim, e com caracteres perceptíveis para mim, os nomes dos pratos e das coisas que eu comi, que eu já não sabia. Isto... Temos aqui o Mirador da Graça em Lisboa, não é? Não sei se isto consistiu em algum workshop, tu referes aqui dois desenhadores também. Sim, foi um workshop que fiz com os Pedros Alves e Loureiro. Eu gostei muito deste workshop, acho que foi muito, muito bom, gostei mesmo muito. O momento foi extraordinário, ainda por cima na Graça, de onde eu sou natural. E foi para além do o momento em si, foi muito agradável, porque a noite estava fantástica. Eu gosto muito dos desenhos noturnos e acho que e foi por isso que o escolhi, porque é de facto um desenho que me reporta. Não tens alguma temática que tu prefiras desenhar? Tu vais saltitando não é? Como tu dizias, depende do que te apetece desenhar e daquilo que te aparece à frente também, não é? Mas eu comecei pelos edifícios também, porque era quer dizer, na minha profissão era aquilo que eu desenhava mais. Comecei pelos edifícios, depois achei que eu tenho que insistir aqui a desenhar pessoas, porque eu tenho que aprender a desenhar, pelo menos a dar uma ideia de que estão ali pessoas e o que é que estão a fazer. E agora há pouco tempo comecei a desenhar árvores e jardins e os verdes sobrepostos e às vezes os verdes que tenho um amigo que diz, na natureza as cores nunca ficam mal umas com as outras, mas depois nos nossos cadernos parece que esta cor parece que não batia certo aqui, e eu ando um bocadinho também aí à procura da luz nos verdes, nas árvores, nos arbustos. Tenho uma rotina ao sábado de manhã, que é quando estou em Évora, que é ir ao jardim público. Vou ao mercado e depois vou ao jardim público tomar um café com uma amiga que também desenha, e quase todos os sábados que cá fico, vou e faço o meu desenho no jardim. O Joaquim Espadaneira diz, com alguma piada, com muita piada, estás a fazer um mapeamento do jardim. E eu estou mais ou menos, sim. Já desenhei muitas vezes aquele jardim em várias perspectivas, na mesma perspectiva. Tu dizias na tua, quando apresentaste a tua nota biográfica, que para evoluir tinhas concentrado nas paisagens, depois passaste para os edifícios, depois para as pessoas, e agora estás muito concentrada nas árvores, mas qualquer dia has de desenhar animais, não é?
Porquê que deixas aqui os animais para a última? Porque eles são muito irrequietos, ou porque, por exemplo, eu tenho uma gata e eu só consigo desenhar quando ela está a dormir. Porque quando ela está acordada, ela agora está aqui sossegada, aqui atrás do computador, a ouvir-me, mas quando ela está acordada e eu estou a desenhar, ela vem deitar-se em cima dos meus desenhos, das minhas folhas. Eles adoram. E, portanto, qualquer dia parto para os animais. Eu já desenhei algumas vezes. Mas é sempre a dormir. Porque preciso de algum tempo. Preciso de algum tempo para isso. Às vezes, assim, nestes desenhos faço um cão ou uma coisa assim, mas é só ali, assim, uma mancha, uma ideia de que é uma pessoa a passear um cão, por exemplo. A Ribeira no Porto, não é? Sim. Tens, apesar de tudo, aqui a anotação das pessoas que estão do lado de lá a desenhar, não é? Aquilo que tu estás com vista da Ribeira, é da Ribeira do Porto. Esta página também utilizas aqui a aguarela. Tens um gosto particular por este material, Susana? Pela aguarela, porque é um material que te acompanha normalmente, não é? Sim, tenho. Eu uso a aguarela quase como se fosse uma tinta opaca, não é? Um guache, um acrílico não, mas um guache quase, uso sempre muito carregada. Poucas vezes são as que faço aguadas muito, muito suaves. Mas a aguarela continua a ser o material que eu transporto com mais facilidade, é mais fácil, aquela caixinha pequenina, cabe em qualquer lado e é também mais fácil de usar, é lavável, transportável, sim, tudo isso, transportável, lavável, e tem as cores que eu gosto muito de pintar, gosto muito de desenhar com cor. Para mim a vida é cores, e apesar de eu às vezes fazer pretos e brancos, mas a vida para mim tem cor, e mesmo quando elas não se conjugam umas com as outras, para mim a vida é assim também. Mesmo quando não se conjuga, é aquilo, e é cor, e é intenso, e sim, é um material que eu gosto muito. Este desenho foi feito no simpósio do Porto. Eu estive lá também, é curioso que nós não nos conhecíamos, não é? Eu fiz fiz este caderno, é esse onde está esse desenho, onde está esse desenho, e ele é um caderno daqueles que se... é um leporelo, não é? Sim, enfim, que tem estes desenhos todos e esta... Eu quis fazê-lo assim, porque como ia ficar alguns dias, quis que a história fosse contínua. E este desenho, a ideia era... Eu tinha aquela ideia de que eu vou fazer a margem toda, vou andar e fazer aquela margem toda. Claro que cheguei ali, foram só 2 páginas e o resto já não conseguia, porque aquilo são muitos pormenores, e eu queria mesmo fazer os pormenores, e depois achei que não valia a pena, que era cansou-me logo e parti para outra. E este é deste mesmo caderno, uma zona onde havia muita gente a passar e muita... Este desenho eu escolhi-o porque eu tenho um amigo que é do Porto, e ele, quando olhou para este desenho, disse uma coisa que eu achei muito gira, que foi: este largo é mesmo assim. Isto é mesmo assim. Tu pões aqui camadas de tempo, não é? Parece que as coisas estão a acontecer, como tem estes planos todos, uns mais próximos e toda a gente anda para... sim, em várias direções, depois cruzam-se, e
e às vezes até parece que se atropelam e depois há carros e pessoas sim, eu escolhi-o por isso, porque acho que é mesmo é isto, A é o que praça se sente lá. da Parada Leitão, achas, Ju, que é o que tu cá identificas? Sim, esta página é uma página que nos dá de facto essa sensação da azáfama e de um sítio que é habitado, não é? Mas habitado com rapidez, que é de facto um local de passagem, sobretudo um local de passagem. Vamos avançando. Na praia, não é? Na praia. Sim, na praia. Sim. Esta página diz uma coisa, claro que tu desenhas-te a desenhar este desenho, a fazer este desenho. O que é que te fez optar por colorir o fundo, o desenho e a cena em si, e não o desenho que tu estavas a fazer no desenho que representa essa cena? Porque eu no desenho em que estou a desenhar, portanto, na parte do desenho em que estou a desenhar, eu ainda só estou a desenhar, de facto. Ou seja, este desenho, eu comecei pelo traço, por fazer o desenho. Nem sempre é assim. Eu às vezes começo pelas manchas. Isso retira-me um bocadinho a dificuldade de por onde é que eu começo. Em vez de começar a desenhar e depois, enganei-me, é mais fácil começar pela cor, vou olhando e vou desmontando a imagem que tenho à minha frente, o que eu escolhi desenhar, vou desmontando por peças, como se fosse um puzzle de cores, e vou pondo no papel essas superfícies. E depois, mesmo que aquilo precise ali de um ajuste, com a caneta depois eu ajusto, mesmo que saia um bocadinho fora da linha, não é? Dos limites da cor. Diz-me uma coisa, Susana, desculpa interromper-te. Não, acaba que eu depois digo na sequência daquilo. Acaba, Pronto. Desculpa. Não, é só, este desenho foi começado pelo desenho, pela caneta. Fiz primeiro o desenho a caneta e depois então é que pintei. Portanto, na fase em que eu estou, em que eu desenhei no caderno, era a fase em que eu ainda só estava a desenhar, por isso não tem cor e o fundo está colorido. Acho interessante o facto, há aqui uma ligação interessante, embora seja uma dupla página, tens aqui o lado esquerdo, e no lado esquerdo, para já, o facto do desenho não estar todo ele colorido também lhe dá aqui mais dinamismo, julgo. Eu não sei se é dinamismo, mas cria aqui uma tensão que nos faz também procurar ler o desenho. Mas há aqui uma coisa que eu acho curiosa, não sei se foi intencional, mas é nesta página, se nós taparmos o lado direito, quando tu dás cor aos teus próprios pés e a tua mão aparece cá num primeiro plano também, portanto há aqui uma continuidade da tua pessoa neste pormenor. De facto não era necessário estar a dar cor no caderno, não é? Na verdade já tinhas posto tudo lá de fora, mas há aqui momentos que para quem está a desenhar no lugar, não é? Que tem, de um modo geral, toma decisões, não é? Toma as decisões e muitas vezes nós não temos, julgo eu, ou consciência dessas decisões, mas de facto tomámo-las e bastaria se calhar ter introduzido aqui outros elementos noutras zonas, naturalmente, que a página levaria logo outro rumo. Eu acho interessante porque ao fim e ao cabo este pormenor da tua mão sobre o caderno acaba por te fazer estar mais ali. Portanto, os teus pés, que podiam ser os pés de outra pessoa, deixaram de ser, não é? Passaram a ser de facto os de quem ali está. Dizias há pouco. Não houve intencionalidade nisso, foi ao sentimento.
Foi aquilo que me pareceu na altura que me fazia sentido. Não pensei no assunto assim, agora se puser a minha mão a cor, vai... Há aqui alguém que pergunta de que é que se trata este encontro. Este encontro, eu não sei o que é que a pessoa que está aqui a fazer a pergunta, Teresa Maia Nabais, pergunta de que é que se trata este encontro. Talvez se refira à nossa conversa. Esta conversa... Ou talvez o simpósio no Porto, porque eu penso que a Teresa é do Porto. Ok. Então, olá, Teresa. Então convém se calhar dizer que houve um simpósio, que são dos momentos de glória dos Urban Sketchers, em que se fazem grandes eventos com workshops, com formações, com partilha de materiais, etc. Portanto, é um evento que reúne pessoas de todo o mundo que vêm normalmente a uma cidade, que é a cidade escolhida para que esse simpósio ocorra. E que em 2018 foi no Porto. Foi no Porto. Organizado pelo grupo Urban Sketcher Portugal e com grande responsabilidade pelo grupo do Porto. Aqui eu ia fazer-te a pergunta relativa àquilo que tu dizias do teu desenho anterior, em que tu começaste pela linha e que dizes que normalmente até começas pela mancha, não é? Neste, qual foi a abordagem que tu tiveste? Tu fazes ali um pequeno apontamento do contexto, daquilo que vais fazer, não é? E depois lanças-te ao desenho. Podes... Este desenho é recorrente. Ou melhor, esta perspectiva, esta vista é recorrente. Há uma esplanada aqui em Évora, perto do templo, onde eu gosto de ir de vez em quando, onde eu gosto de ir muitas vezes. E tento sentar-me sempre na mesma cadeira e depois apetece-me sempre desenhar esta perspectiva. E tenho muitos desenhos desta mesma vista, alguns em que trato mais o templo romano, que é esta estrutura que se vê aqui à direita. Noutros dou mais importância às pessoas que vão passando, ou aos carros, mas quase sempre a igreja de São João Evangelista, que é esta igreja que se vê aqui ao fundo, é o motivo que me faz começar a desenhar. Neste caso, eu comecei pela linha, mas depressa foram só linhas muito rápidas, não tive a preocupação de estar a fazer com muito cuidado, por exemplo, as telhas ou a pedra nestas laterais da igreja, ou as telhas aqui dos telhados aqui do solar da Pousada dos Loios. Não tive com essa preocupação e passei imediatamente para a cor. E este desenho escolhi-o porque é um bom exemplo de como eu uso a aguarela de forma intensa. Há de facto ali alguns tons mais tenues, mas ele é muito intenso, a maneira como é mais densa, não é? Sim. E não preciso muito de respeitar as cores que parecem ou que são aquelas que eu estou mesmo a ver. Não tens que copiar as cores, portanto. Não, mas a forma como escolho as sombras mais azuladas ou mais amareladas transporta para o desenho uma temperatura que também nos faz perceber, claramente era um dia de sol, não é? Sim, nota-se claramente, sim, tu conseguiste captar essa ambiência. Pois. Sem dúvida. Vamos aqui. Este é um desenho já de 2019, portanto já está também
Eu julgo que tu também organizaste os desenhos de alguma forma cronologicamente, não é? Sim. Aqui não estamos ainda em pandemia, não é? Portanto, não há, ainda estamos libertos deste uso das máscaras. São as viagens, certamente. És uma viajante. No aeroporto. Sim. És uma viajante, Susana. Viajas com frequência para desenhar? Bem, não viajo com tanta frequência como gostaria, mas gosto muito de viajar e gosto muito de viajar para desenhar. Às vezes até vou sozinha ou vou ao encontro de outras pessoas, mas vou mais cedo para poder desenhar. Neste caso foi uma viagem que fiz com uma amiga. Fiz esta viagem à Islândia e no aeroporto é um sítio onde dá sempre para desenhar pessoas, não é? Às vezes as pessoas percebem às vezes as pessoas percebem que nós estamos a desenhá-las. Eu nunca tive situações das pessoas não gostarem de estar a ser desenhadas, mas nos aeroportos e porque eu já andava com vontade de aprender a desenhar pessoas e treinar, nos aeroportos é um sítio onde se pode desenhar muito, se podem desenhar as pessoas e assim como na praia, não é? Assim como na praia. Parece que estamos ali à caça de pessoas. Também tem a vantagem de quando uma se levanta e vai à sua vida, ou se entra faz o seu embarque, há outra que pode ocupar aquela posição e aquele espaço, não é? Portanto, a gente consegue-se facilmente e as pessoas estão mais quietas, não é? Estão mais tempo paradas e, portanto, também há aquela possibilidade de estarmos com mais calma a desenhar. Se bem que eu também já tenho feito exercícios de estar a desenhar sítios de passagem com as pessoas a passar e também é um bom exercício. Tu também dizias que nenhuma espera passou a ser complicada, não é? Porque o desenhar em caderno permite usufruir destas pausas, não é? Eu não há muito tempo, aqui há uns dias, há umas semanas, não sei, estava com uma pessoa que estávamos à espera de um transporte que nunca mais chegava e às tantas eu disse, olha, queres ver como vem já? Peguei no caderno e assim que fiz o primeiro risco apareceu o autocarro e de facto quando se está a desenhar perdemos um bocadinho a noção do tempo e portanto nos restaurantes a comida já não demora tanto tempo a vir, o café fica frio num instante, nos aeroportos também se passa muito bem o tempo a desenhar e portanto não, de facto o tempo toma uma outra fica com uma outra medida e portanto nenhuma espera é longa. Pois, acaba por ser vivida com gosto, não é? Sim. Eu desenhei por exemplo, durante os períodos os dias de vacinação e a vacinação para mim foi sempre muito rápida. Porque eu estava a desenhar as pessoas e aquelas coisas todas e, portanto, era sempre muito rápido. Então isto leva-nos a pensar que se calhar na maior parte das vezes em que andamos aqui com tensões entre uns e os outros, puséssemos essa gente toda a desenhar, não havia problemas, não é? Portanto, se todos tivessem a mesma relação com o desenho, obviamente. Susana, Caminho de Santiago, fizeste aqui, conseguimos perceber aquilo que tu dizias em relação à aguarela, não é? Sobretudo nesta página em que as cores são muito presentes. É a tua fase das árvores? É a fase em que estás atualmente? Porque esse interesse? Começou...
Sim, começou durante a pandemia nas minhas caminhadas matinais. Quer dizer, não havia pessoas, não é? As pessoas estavam todas metidas em casa e, portanto, o que havia para desenhar eram árvores, e os sítios por onde eu ia caminhar, neste caso é o Caminho de Santiago, mas aqui em Évora, aqui entre São Miguel de Machede e Évora, e eu ia para aqui, para este sítio, e comecei a reparar todas as manhãs que as sombras eram uma coisa, a luz, a sombra, aqueles contrastes muito grandes da manhã, das sombras que se estendem pelo caminho, e houve um dia que decidi, vou começar a levar o caderno, porque isto eu tenho aqui, e fiz uma série de desenhos assim das árvores ali naquele caminho, precisamente por causa disto, por causa desta intensidade da luz, principalmente. Desculpa-me. Estou a fazer ao contrário. Desculpa-me. Aqui um desenho em papel craft. É uma página executada no Chapiteau. Portanto, também deduzo que em algum momento de espera, não é? E nesta coisa das esperas, tu foste apanhando aqui e acolá o que estava a acontecer também naquele espaço. Sim. Diz-me. Eu, aqui neste desenho, foi um daqueles dias em que eu só tinha uma caneta, não tinha levado caderno, mas a malha de mesa era em papel craft, era assim um tipo papel craft, e eu aproveitei para fazer este desenho enquanto esperava o que ia acontecer a seguir, e portanto eu escolhi por isso, porque é um desenho, ao contrário daquilo que é o habitual nos meus desenhos, é um desenho a preto e branco, quer dizer, não é branco porque o papel não é branco, mas é um desenho só a caneta, e porque eu naquele dia levar muita coisa e não era expectável que tivesse tempo para desenhar, mas pelo simples não, levei a minha caneta da Parme para o caso de ter um bocadinho. E pronto, este é o ambiente do restaurante do Chapiteau, em Lisboa. Porta de entrada no restaurante. A pessoa que estava sentada comigo, enquanto eu estava a desenhar, consultou umas coisas no telemóvel. Ainda estava frio, estava aqui um aquecedor ligado, este aquecedor aqui que está quase no centro do desenho. E fazes ali a referência aos candeeiros da rua, da cidade, não é? De Lisboa. Sim. Também ali aparece. Sim, que não é bem um candeeiro, que é um candeeiro que eles lá têm, mas que não é propriamente um candeeiro. Sim. Isto é na rua, não é? É uma esplanada. Mas de qualquer forma, sim, e tem uma série de pormenores que não estão muito tratados, mas que se percebe que é um sítio com muita coisa. Uma pergunta, Susana. Qual é a mais-valia da entrada do desenho na tua vida? A entrada do desenho na minha vida é compreender melhor. É compreender melhor aquilo que estou a ver, os objetos que, e por isso, e agora volto ao início da nossa conversa, em relação à questão profissional. Mas com os Urban Sketchers há aqui uma questão que nós aprendemos muito uns com os outros. Eu pelo menos aprendo muito nos encontros, e ao longo de vários encontros eu aprendo muito. Há coisas que nós aprendemos uns com os outros que vão para além da técnica
mas que melhoram a nossa técnica, ajudam-nos a melhorar a técnica. Eu vou dar um exemplo. Eu tenho uma amiga aqui nos Ever Sketchers, que é a Cristina Rebocho, que quando começou a desenhar, havia momentos em que ela dizia assim: mas como é que tu estás a ver essa sombra? Onde é que tu... E eu começava a dizer: ali, estás a ver, ali, naquele sítio, olha, eu vou desenhar aqui um papel para tu veres. E ela olhava para o lame e diz com muita frequência esta frase: eu ainda não consigo ver. Eu ainda não consigo fazer isso assim. Isto foi uma das aprendizagens que eu fiz também, porque eu ainda não consigo, pressupõe que eu tenho espaço para lá chegar. E hei de lá chegar. E isso eu acho que é muito importante nós termos. E depois, porque é preciso tempo, é preciso calma e é preciso paciência para chegar onde se quer. Vamos um passo de cada vez, um degrau de cada vez e devemos de lá chegar. E estas coisas que nós aprendemos também nos ajudam a desenhar melhor. E isto é o que eu aprendo com os Ever Sketchers e é o que acho que até mais do que a própria técnica, porque a técnica nós vamos buscar ao YouTube, vamos buscar a livros, mas depois esta forma de estar é que eu acho que é mais valia. Susana, é o melhor que se aprende. Susana, tu apresentas-nos aqui um desafio. Está na altura de o apresentar, porque a nossa hora está mesmo a chegar ao limite. Olha, estes desenhos foram feitos no ano em que eu ia à China e impus a mim mesma que eu tenho que começar a desenhar com mais regularidade, porque senão eu vou para a China e não tenho prática de desenhar e principalmente não só de desenhar no momento em que preciso de desenhar, de escolher os materiais certos ou o traço certo ou a abordagem certa ao desenho. E, portanto, impus-me um exercício que foi, neste caso foi uma garrafa, mas vocês podem escolher o que vocês quiserem, ou uma paisagem, ou uma esplanada onde costumam sentar-se, ou até mesmo a vossa sala de estar. Há pessoas que fazem isso com muita frequência. Eu escolhi esta garrafa, apareceu-me esta garrafa, não sei porquê, mas pronto, apareceu-me esta garrafa e eu achei, olha, vou começar a desenhar todos os dias esta garrafa. E durante um mês e meio, isto é preciso mesmo persistência e alguma paciência, durante um mês e meio, todos os dias eu desenhei esta garrafa. Este aqui são todos os dias, um mês e meio, a fazer um desenho por dia da mesma garrafa. Tenho muitos desenhos dela e muitas abordagens diferentes e muitas e portanto o desafio era que vocês escolhessem uma perspectiva, um objeto. Eu vou-vos mostrar aqui um outro, por exemplo, da mesma garrafa, em função do tempo que eu tinha naquele dia. Escolher um material, um desenho mais rápido ou um desenho que eu pudesse mais lentamente desenvolver. E portanto o desafio que eu vos faço é que experimentem a desenhar. Eu depois acabei por aqui a garrafa está na mesma posição, mas eu depois comecei a desenhar a garrafa de olhos fechados, com a mão esquerda. Enfim, ou a desenhar não a garrafa, mas sim todo o espaço que fica fora. E portanto, o meu desafio é esse: que vocês escolham um objeto de uma garrafa que vocês quiserem e que façam esse exercício durante vários dias, em função do tempo que vocês têm. Escolham os materiais que acharem adequados ao tempo que vocês têm naquele dia. E como eu o impus como quase uma regra, mesmo que eu só tivesse 2 minutos, eu tinha que fazer aquele desenho.
o que faz com que alguns desenhos sejam mais pensados e outros sejam mais para despachar, para cumprir aquele... Qual é que foi aqui aquela coisa interessante que aconteceu? Foi eu perceber que se eu impuser este desafio a mim própria, todos os dias eu vou ter um tempo para desenhar. Que é aquilo que às vezes nós dizemos, eu nem sempre tenho tempo para desenhar. Mas consegue-se arranjar, não é? Isto. Para além disso, depois também foste sendo criativa na forma de olhar e de registar esta mesma garrafa, não é? Susana, desculpa-me, eu agradeço-te muito este bocadinho, agradeço a todos os que estiveram aqui a acompanhar-nos. Fica o desafio lançado. Este vídeo depois será partilhado no nosso canal do YouTube e no Instagram. E pronto, para o mês que vem há mais. Eu vou continuar a seguir os teus desenhos, naturalmente. Já sabes, quando vieres aos Açores, estamos cá para poder desenhar contigo também. Obrigada, não desligues, porque ainda vou fazer aqui o encerramento do programa. Obrigada a todos e até à próxima. Deixa-me também despedir de todos. Sim, despede. Deixa-me também despedir de todos, terem assistido, e obrigada pelo convite mais uma vez. Obrigada eu.